menos 2 pessoas, olha essas imagens só, 2 pessoas ficaram feridas numa explosão ontem à noite em Candeias, pertinho da gente, aqui na região metropolitana de Salvador. A explosão foi numa garagem perto da antiga usina de biodiesel da Petrobras. Atualmente, eu quero te lembrar, esse local funciona como a base de uma distribuidora de combustíveis. Segundo informações, inclusive, do Corpo de Bombeiros, até ontem à noite, por volta das 10 horas mais ou menos, 3 caminhões já tinham sido destruídos completamente pelas chamas. A gente fala sobre isso, inclusive atualizando para você a situação dos feridos. Volta para cá, quero falar com o Wanderson Nascimento, que está em frente ao Hospital Geral do Estado. Lá tem o Centro de Tratamento de Queimados. Wanderson, bom dia. O que é que você conta para a gente? Atualiza essa história. Olá, Ricardo, bom dia para você, uma ótima sexta para você que está em casa agora acompanhando o Jornal da Manhã. Aqui para o Hospital Geral do Estado foi trazido o Thiago Leno dos Santos Cerqueira, de 28 anos. Ele deu entrada aqui no HGE por volta das 9h30 da noite, com queimaduras em 95% do corpo, estado muito grave, mas deu entrada aqui consciente, foi levado imediatamente para o centro cirúrgico. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre o estado de saúde dele. Um outro homem também ferido foi levado para o Hospital Particular de Candeias, mas já teve alta. Então, daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes dessa história ao vivo, aqui no Jornal da Manhã. É com você, Ricardo. Tá bom, então, Wanderson. E já vou começar contando para você sobre os desdobramentos do incêndio ontem, de uma explosão em Candeias, região metropolitana de Salvador. Já temos as imagens aqui, são imagens impressionantes, inclusive, da extensão das chamas, a extensão desse incêndio. Esta explosão, ela ocorreu na garagem, perto de uma antiga usina de biodiesel da Petrobras. Atualmente, esse local ele funciona como uma base de distribuição de combustível de uma empresa privada. Segundo informações, até ontem à noite, por volta mais ou menos das 10h30, 10h40, 3 caminhões já haviam sido completamente destruídos por estas chamas aí e 2 pessoas ficaram feridas. Informações até o momento. Eu quero chamar Wanderson Nascimento aqui para atualizar para a gente a situação, então, dos feridos que foram trazidos para o Hospital Geral do Estado. Wanderson, o que você conta para a gente? Olha, Ricardo, eu estou aqui em frente, aqui da entrada do Hospital Geral do Estado, aqui em Salvador. Para cá foi trazido o Thiago Leno dos Santos Cerqueira, de 28 anos. Ele deu entrada aqui em estado grave, com queimaduras em 95% do corpo, mas deu entrada consciente. Foi levado de forma imediata para o centro cirúrgico, isso por volta das 9h30 da manhã. Passou por uma longa cirurgia e conseguimos apurar que, nesse momento, ele permanece internado aqui na UTI do Hospital Geral do Estado. Então, o Thiago Leno dos Santos Cerqueira, de 28 anos, que ficou aí em estado grave depois desse acidente de ontem à noite em Candeias, permanece internado aqui na UTI do HGE com 95% do corpo queimado. Já passou por cirurgia. A outra pessoa que foi ferida foi levada para o Hospital Particular de Candeias com menos gravidade e liberada ontem à noite mesmo. Ainda não se sabe como esse acidente aconteceu, essa explosão de um caminhão-tanque de combustível com capacidade para 45 mil litros de combustíveis. 3 caminhões ficaram destruídos nesse incidente que, claro, vai ser apurado, vai ser investigado pela polícia para saber o que de fato aconteceu. Isso foi ontem à noite. Como eu disse, e repetindo a informação para você que está chegando agora, que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, uma com menos gravidade foi levada para um hospital particular lá mesmo de Candeias, aqui na região metropolitana de Salvador, deu entrada, recebeu tratamento e teve alta ainda ontem à noite. Mais um rapaz, um jovem de 28 anos, foi trazido aqui para o HGE em estado grave. Ele veio acompanhado pelo irmão, com 95% do corpo queimado, mas estava consciente, conversando normalmente por aqui, mas claro que em estado muito grave. Ele chegou aqui por volta das 9h30 da noite, foi levado direto para o centro cirúrgico aqui do HGE, uma referência no tratamento de queimados, e nesse momento conseguimos apurar que está internado aqui na UTI, na unidade de terapia intensiva do Hospital Geral do Estado. Conseguimos apurar também que nesse momento não tem ninguém aqui acompanhando ele. O irmão esteve aqui ontem à noite, ficou aqui pelo menos no início da madrugada e retornou para Candeias, na região metropolitana de Salvador. Claro que a gente vai ficar aqui apurando tudo o que acontece e qualquer novidade, né, Ricardo? A gente fala ao longo do jornal. É isso mesmo, Wanderson. Vamos voltar então ao longo dessa edição, atualizando a situação dessa explosão lá em Candeias, na região metropolitana. Agora, falar de um susto, aliás, de um susto enorme na cidade de Candeias, do começo da noite de ontem. Solta o vídeo, por favor. Acompanha comigo.
Um caminhão-tanque, você vai ver já então esse vídeo aqui, um caminhão-tanque com 45 mil litros de combustível explodiu e deu início aí a um incêndio numa garagem perto da distribuidora da Petrobras. A equipe do Jornal da Manhã esteve lá no local e conta pra gente. Meu Deus do céu. Esses vídeos feitos por moradores da cidade mostram a dimensão das chamas. A explosão aconteceu nesta garagem, que fica próximo às distribuidoras de combustíveis Larco e PHL. A primeira explosão foi em um caminhão-tanque com capacidade de armazenar 45 mil litros de combustível. O fogo atingiu mais 2 caminhões. Segundo informações da prefeitura, 2 pessoas ficaram feridas. O trabalho dos bombeiros foi até às 10h30 da noite. Os donos da garagem não quiseram gravar a entrevista e fecharam o portão assim que a nossa equipe chegou. O corpo de bombeiros também se recusou a falar. Assim que a polícia saiu do local, a nossa equipe também foi orientada a sair de lá por questão de segurança. Em conversa com algumas testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, a suspeita é de que no local da explosão funcionava uma empresa clandestina de combustíveis adulterados. A polícia vai apurar o caso. É um caso que, de fato, tem que ser muito bem apurado. 2 pessoas ficaram feridas. Nós já atualizamos a situação. Uma delas foi liberada lá mesmo em Candeias. A outra segue aqui no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Geral do Estado. Wanderson, você já está de volta aí, né? Isso, Ricardo. Estou aqui de volta ao Hospital Geral do Estado para falar novamente sobre esse assunto, né? O Tiago Leno dos Santos Cerqueira, de 28 anos, foi trazido aqui ontem para o HGE, Hospital Geral do Estado. Ele chegou aqui por volta das 9h30 da noite, com queimadura em 95% do corpo. Assim que chegou aqui no HGE, ele foi levado imediatamente para o centro cirúrgico, passou por cirurgia e nesse momento está internado aqui na UTI, na unidade de terapia intensiva do HGE. Ainda não sabemos, nesse momento, o estado de saúde do Tiago Leno dos Santos Cerqueira, de 28 anos. Além dele, um outro homem também ficou ferido nesse incêndio, nessa explosão de um caminhão-tanque ontem em Candeias. Foi levado para o Hospital Particular de Candeias, na região metropolitana de Salvador, e teve alta ontem mesmo. Pelo menos 3 caminhões ficaram aí completamente destruídos pelo fogo. Uma explosão, né, que a polícia, claro, ainda vai investigar, vai apurar, de um caminhão-tanque com capacidade para 45 mil litros de combustíveis. Viu, Ricardo? Tá bom, Wanderson, obrigado mais uma vez pelas atualizações. Agora